Pesquisadores utilizam tecnologia para tentar prever e evitar suicídios. Brasileiros são os mais pessimistas do mundo com o próprio país. Pesquisa revela que filho mais velho é o preferido de mães e dos pais. O Redação Novo Tempo começa agora. Seja muito bem-vindo, Redação Novo Tempo, começando mais uma vez para você que está ligadinho com a gente na TV e na Rádio Novo Tempo. Estamos aí nesses dois veículos de comunicação e hoje, de uma maneira especial, não apenas porque temos uma participação especial aqui no programa, mas eu acho que isso nunca aconteceu antes na história do Redação Novo Tempo. As mulheres dominaram esse lugar aqui. Luiz e Maiana, Carol Félix e a nossa convidada especial, já participou várias vezes aqui, a jornalista Gabriela Frontini. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada, Leite. É um prazer estar aqui. Olha só, as mulheres estão dominando. E digo mais, já vou dar um spoiler aqui. No segundo bloco, acho que no último bloco do programa de hoje, tem mais uma mulher aqui. Ou seja, vão ser 4 mulheres contra um cara. Eu acho que eu vou sair do programa e deixar vocês cuidando Não, daqui. aguenta isso. Não, aguenta eu acho firme. válido. Ele precisa ir? Então, gente, tchau. Eu vou agora. O bom é Até que o Leite porque- conversa tanto quanto as mulheres. Mas tem um isso é detalhe, eu queria mudar a pauta, entendeu? Acho que a gente poderia falar sobre questão da Assuntos gravidez, femininos, né? sim, também TPM, Tá tudo certo. cabelo, hidratação. Eu vou dar os exemplos que eu vivo em casa com a minha mulher. Mas eu só vou falar bem de você, tá, amor? Fica tranquila. Bom, você fique à vontade para participar com a gente também. Seja mulher, não é verdade? Que é a Com maioria, ou certeza. homem, se você está em minoria aí na sua casa hoje também. Com a gente pelas redes sociais. No Facebook você nos encontra em facebook.com/ntjornalismo ou @ntjornalismo no Instagram. E sem esquecer também do nosso site novotempo.com/jornalismo. Antes Diga, dos Luísa. destaques, eu poderia mandar aqui um beijo? Oxe, mande um cheiro aí. Vou mandar um cheiro para minha amiga Mima Souza. A produção não deixou, né? Eu ficar num lado da câmera para poder priorizar. Olha que ela fez uma trança maravilhosa no meu cabelo. Você que está no rádio não está vendo, depois Tá veja a vendo? foto no Veja nosso a site. No site e no Instagram da Mima, Mima Souza. Você pode conferir os trabalhos dela lá no Instagram e ela pode fazer para você uma trança maravilhosa como a minha. Na hora de tirar a foto Merchan. pro Instagram, a gente tira com essa Sim. trança virada, Ninguém viu? vai ver. Eu vou ficar assim, ó. Na hora. O programa Exatamente. todo vai estar com torcicolo, assim, querendo Tentando mostrar, mostrar a trança. Muito Muito bem. válido. Gabriela Frontino, vamos começar com o seu destaque, que tem a ver com um algoritmo que foi desenvolvido por brasileiros, inclusive, para tentar e evitar suicídios. A coisa é uma mistura de coisa boa com ruim, né? Porque, obviamente, os suicídios, as tentativas são algo muito ruim, mas, ao mesmo tempo, é um algoritmo que pode ajudar a prever os suicídios, é isso? Exatamente. Todo mundo está empenhado nessa prevenção, né? Porque é uma coisa muito séria, a pessoa tirar a própria vida, causa um trauma muito grande em toda a família. Então, todos estão ali tentando buscar evidências de que aquilo possa acontecer. E pesquisadores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desenvolveram um algoritmo que cruza, né, dados, informações ali, analisando textos que a pessoa possa ali, no indício de textos que possam fazer com que ela cometa o suicídio. Então, a pessoa que já tem uma tendência à bipolaridade, à depressão, coisas assim, pelos textos que ela escreve em redes sociais, cartas, e-mails, enfim, vão ser analisados por esses algoritmos. Então, é um aplicativo que analisa as redes sociais da pessoa. Isso, exatamente. Na verdade, está sendo uma pesquisa ainda, né? Não é nada configurado aí para o mercado, vamos supor assim. Mas eles pegaram, inclusive, textos de uma escritora britânica famosa chamada Virginia Woolf, que cometeu suicídio aos 41 anos de idade. Então, eles analisaram textos dela desde, acho que 2 meses antes dela, de fato, cometer o suicídio. E 80% foi de acerto em relação a esse texto indica que realmente ela pode cometer e tal. Então, está bem assertivo, mas eles falam que o algoritmo ele é muito individual. Então, aquele algoritmo desenvolvido na pesquisa foi feita com essa personagem fictícia, que no caso é essa escritora britânica que cometeu suicídio. Mas para o mercado, né, para lançar realmente esse aplicativo que possa ajudar as pessoas
verificarem quem tem uma tendência maior a suicídio ou não, ele deve ser feito de maneira personalizada. Não vale o algoritmo que foi feito para a Virginia Woolf ser aplicado em mim, por exemplo. Mas a gente percebe uma união de forças, assim, muitas vezes da academia, né, dos pesquisadores, para conseguir saber esses sinais de alerta. Então, são, como eu já comentei aqui, pessoas que... Esses testes estão sendo aplicados em pessoas que já cometeram suicídio algumas vezes, tentaram cometer suicídio, perdão, porque a gente consegue perceber uma maior assertividade. E aí, quando ele for lançado para o mercado, a gente tenta ver se consegue um percentual tão bom, assertivo, digamos assim, com o da personagem Virginia Woolf, para tentar evitar que isso aconteça. A pessoa vai receber um alerta vermelho no celular ali, alerta vermelho, potencial suicida e tal. E aí procurar uma ajuda médica especializada. Então ele alerta a pessoa caso ela não esteja percebendo que ela está com tendências suicidas, é isso? É, mais ou menos isso. Para ela procurar agora ajuda. Uma pergunta, né? De repente, bom, fica à vontade para falar, Gabi. Para ela procurar ajuda, para ela avisar familiares. Os familiares vão ter acesso a esses dados também para poder evitar que aquilo de fato aconteça. Ok. E o interessante é que de 100 pessoas que foram entrevistadas, o algoritmo acertou 80% dos casos. 80%. Testadas, no caso, né? Testadas, né? Agora, o que você falou, uma questão da família, eu acho que me parece ser interessante, obviamente a pessoa, de repente, não está percebendo que ela pode estar com tendências suicidas tão veementemente. Agora, parece que é interessante a família também, ou pessoas próximas, talvez terem algum tipo de aviso sobre isso também, mas eu não sei até que ponto isso invade a privacidade da pessoa, ao mesmo tempo que isso também é muito importante, eles devem estar testando tudo isso antes de lançar isso, né? Sim, porque nesse caso também a família é quem está mais próximo, que é quem vai perceber esses sinais, que é quem vai, de repente, conseguir evitar, conseguir convencer aquela pessoa a procurar ajuda médica, a visitar um psiquiatra, de repente começar um tratamento, né? Porque a pessoa mesmo, ela não tem muitas vezes noção, ela não tem esse discernimento, ela sabe o que ela quer, ela tem as ideias, ela pensa, ela formula aquilo na cabeça dela e ela não sabe que as pessoas estão percebendo algum comportamento estranho nela. Eu acredito que essa é uma ferramenta, mais uma ferramenta para ajudar os familiares, os amigos nesse processo, né? No entanto, a gente também sabe que os tentantes, né, que são aqueles que tentam, né, o suicídio, eles muitas vezes mascaram as suas ideias com uma postura diferente nas redes sociais, né, com mais amigos, eles não têm mais aquele perfil estruturado, né? Então, acho que realmente, se esse algoritmo for buscar, vão ser ideias bem específicas, isoladas, porque o comportamento deles geralmente é mascarado, né? A depressão, o sentimento, o desejo de cometer o suicídio é mascarado até que o plano esteja concreto e se realize, né? E o algoritmo, ele não usa apenas, por exemplo, as redes sociais, como a gente comentou aqui. Ele usa também e-mails, que às vezes são mais pessoais, não é aquela coisa escancarada, direcionado para uma pessoa. Então, ali num desabafo, em alguma coisa com alguém conhecido, de repente ali ele já consegue perceber algum sinal. E isso é muito importante, porque no Brasil a gente tem um índice alto, né, de suicídios, inclusive entre os homens, que tem o maior percentual de suicida é entre os homens. Justamente por conta do contato com o álcool, né, o alcoolismo, o uso de drogas, e às vezes a família. Por ele ser ali o provedor do lar, muita pressão é exercida sobre ele. Em termos de financeira, de pagar conta, de sustentar a família e tal, quando está algum problema relacionado a isso, a pressão maior é sobre ele. Como que ele vai sustentar a família agora que ele perdeu o emprego? E agora? Aquilo vai virando uma bola de neve, faz um empréstimo, faz outro, a pessoa não se vê sem saída até cometer o suicídio. Então, é muito importante que pesquisadores brasileiros realmente entrem nesse campo para tentar ajudar as pessoas que... Está em fase experimental ainda, vamos ver como é que vai ser quando isso chegar às pessoas, né? Você que está nos ouvindo, nos acompanhando aí, porque realmente pode ser uma ferramenta muito útil. Exatamente. Luiz e Maiana, vamos falar de um outro assunto, porque é o seguinte, parece que o Brasil estava reduzindo a desigualdade social e aí, de repente, parece que estagnou, de acordo com a Oxfam, que acho que é um instituto de pesquisa, é isso? É uma ONG que analisa essa questão da desigualdade. A desigualdade de renda, ela estagnou. Na verdade, essa questão de diminuir e aumentar, né? Ela parou de diminuir. Esse ano, a gente viu muito esse debate da desigualdade de renda. A gente viu desigualdade de renda entre gênero, entre etnias. Então, essa questão da desigualdade realmente foi pauta durante o ano. E por quê? Porque é reflexo dessa questão de você ter uma disparidade muito grande, né? Uma desigualdade muito grande, salarial e de renda também,
dessas pessoas, de determinados grupos, né? Como eu falei, de desigualdade entre os gêneros, de desigualdade racial também. Então, quer dizer, estava diminuindo a desigualdade entre ricos e pobres, de uma maneira geral, Sim. e isso estagnou. Mas isso não aconteceu só entre ricos e pobres também. Entre homens e mulheres estava diminuindo e estagnou, e entre, por exemplo, brancos e negros estava diminuindo e estagnou. Foi isso? Foi isso. E índios também, por exemplo, né? E outros grupos também, outras minorias sociais também, aconteceu esse tipo de coisa. A Oxfam baseou essa pesquisa num programa, num relatório da Organização das Nações Unidas, que coloca o Brasil em 9º lugar no ranking de países com mais desigualdade financeira. Ou seja, né? a gente está no top 10 aí dos países analisados. Top 10 dos países. São 189 países analisados, a produção está falando, e sim. a gente está na 9ª posição. 9ª posição. A gente perde, por exemplo, para a África. Então, África do Sul, no caso. Sim. Então, a nossa desigualdade é extremamente grande. E a gente sabe, né? Eu acho que vale a pena a gente refletir o seguinte: desigualdade sempre é ruim, né? A concentração de renda gera muitos problemas sociais. Então, inclusive a criminalidade também. Então, você tem desigualdade na renda, você tem desigualdade no acesso à saúde, no acesso à escola, à educação, é mais ou menos um problema em cadeia. Você tem uma desigualdade de renda, você ganha pouco, você não consegue investir na educação do seu filho, você não consegue investir na saúde da sua família. E aí, enche o SUS, por exemplo. Aí tem um déficit de conhecimento porque a gente tem um problema na educação pública do nosso país. Aí, grupos ficam marginalizados. Aí já marginalizados no sentido de à margem da sociedade, né? Não de marginal, só para ressaltar. Então, eles ficam à margem da sociedade. Como se fosse um delinquente, no caso. Não é isso. Mas... O interessante é que Sim, eles ficam marginalizados, então dificulta o acesso ao mercado de trabalho. Aí já vem toda uma questão social envolvendo e que é muito claro aqui, né, no Brasil. Infelizmente, a gente tem essa desigualdade muito grande. Só uma dúvida sobre a pesquisa. Talvez você tenha essa informação, talvez não tenha. A Oxfam disse que essa desigualdade começou a diminuir, mas ela não explicou os motivos, ela só deu os dados. Estava diminuindo e aí estagnou. É só isso que ela deu. Na verdade, ela deu alguns motivos e, em primeiro lugar, ficou a recessão econômica. Essa questão da recessão, da alta taxa de desemprego, a questão de inflação alta, que tudo isso acaba consumindo a renda das pessoas. Então, ela sinalizou como um dos principais motivos a questão da recessão econômica. E eu trouxe um dado aqui complementar, que o banco Credit Suisse, não sei se essa é a pronúncia, mas no baianês... Faz um biquinho só em francês. No baianês é Credit Suisse. Isso, está correto. Mostra que em 2016, a gente também teve assim meio que o auge, apesar de que agora tem sido muito grande a desigualdade, em 2016, o número da desigualdade ainda estava um pouco alto, apesar dessa redução que a gente vinha acompanhando. Mesmo assim, 10 mil pessoas aumentaram o número de zeros na conta bancária. Então, 10 mil novos... Esse zero, no caso, é positivo, né? Positivo. Não é um zero de estar zerado da conta, Não. tipo, ficou mais rico, tem mais zeros no final. Exatamente, ficou mais rico. Mais um número ali. Então, é outra questão a refletir. Por que dessa concentração de renda, né? Enquanto um monte de gente está aí na linha da pobreza ainda hoje, muitas pessoas sem saneamento básico, que é uma coisa, assim, essencial para a vida das pessoas. E, enquanto isso, outros concentrando ainda mais a renda. Então, assim, é uma questão a se pensar, né? A refletir. Muito bem. E agora vamos para o último destaque aqui com Carol Félix. Uma situação aqui, no mínimo inusitada, para não usar outros adjetivos, uma hamburgueria causou polêmica, porque é o seguinte, quando você vai numa hamburgueria ou num restaurante, uma lanchonete, tem lá o menu, né? Você tem lá as opções, o cardápio e tal. E aí, entre as opções que essa hamburgueria colocou de lanches, tinha um lanche chamado Maria da Penha. E por que o lanche se chamava Maria da Penha? Porque entre os itens, né, dos ingredientes, tinha repolho roxo. Ou seja, fez uma brincadeira com agressão à mulher. E com destaque para as palavras, né, para as letras que formam a palavra olho roxo, né? Olho roxo. Coisa, Carol. Onde é que é essa hamburgueria aqui? Essa hamburgueria fica no interior de São Paulo, na cidade de Salto.
e gerou muita polêmica nas redes sociais, né? Porque as pessoas começaram a se manifestar diante desta brincadeira. Ó, péssima brincadeira, né? Bem, de muito mau gosto. Eles né? fizeram isso Porque achando que ia ter graça? Não entendi. Isso, a ideia era ser leve, né, para ter uma graça, falar sobre o assunto, deixar algo mais descontraído, mas eles perceberam que eles mexeram num problema que é muito sério, não tem como brincar com um assunto tão sério desse É no como Brasil. se fizesse um lanche Uma que faz piada uma piada com pedofilia. com pedofilia, Tipo, qual é a com graça? racismo, não tem graça nenhuma nisso, Não, né? o que me deixa impressionada é que cada vez mais a gente tem uma campanha massiva contra esse tipo de, né, violência contra a mulher, racismo, pedofilia, homofobia. E ainda me vem uma pessoa colocando um nome desse no cardápio. E eu acho por que é isso que favor. amplia na violência, né? Gente, Quando com você certeza. torna aquilo que é sério, sempre para brincadeira. O brasileiro já tem essa característica de brincar com tudo, deixar tudo leve, Sim. e eu acho positivo. Uhum. Mas quando ele deixa leve, brinca com assuntos que são sérios, que a gente não pode brincar, que a gente precisa bater na tecla, falar da importância, eu realmente acho isso bem complicado. E na nota que a hamburgueria emitiu, né, nas redes sociais, em nota oficial, ela destacou que ela, de nenhuma forma, é a favor da violência e que ela estava realmente fazendo uma brincadeira e que não queria ofender e se de alguma forma alguém se identificou. Aí eu achei o máximo essa parte da nota, acho que o assessor Identificou. não pensou nisso, né? Ah, nem deve ter Ainda assessoria teve às essa. vezes. Será que tem um assessor, né? Se identificou com a O Com a nome, agressão, com o né? título, né? Com a agressão. E aí, quando eles tiraram o nome lá do cardápio, colocou o nome assim, censurado. Ah, É uma censura, Que né? é Ou outro seja, nós não deboche, estamos né? falando, nós não estamos admitindo um erro. sim. Realmente era uma brincadeira, estava tranquilo e podia acontecer. Eles qual responderam foi com a reação? deboche, né? Com a Né? ironia. Uhum. Nossa. Carol, o povo reagiu mal ao repolho roxo, referindo-se ao olho roxo. E depois, quando foi trocado o nome do lanche para censura, qual foi a reação do povo? Tem essa informação? Indignação, né? Eles colocaram aqui, a reportagem destacou o comentário de uma das pessoas que estavam ali na rede social, exatamente comentando isso, né? A pessoa tirou um print do quando era Maria da Penha, um print do censurado e juntou essas informações. É necessário que as pessoas compreendam qual é o número mesmo aqui, produção? 503 mulheres são agredidas por hora no Por Brasil. hora no Brasil. Nossa. Dados do Datafolha, é isso. Datafolha, né? Agora, eu acho que tem dois muito pontos. sério esse Tem um assunto. ponto positivo, que é a reação das pessoas. Isso é legal porque a sociedade está de olho. A sociedade tem sido um poder a mais ali, porque isso, há algum tempo poderia passar E despercebido. com a rede neles- social, ela não só fica de olho, mas ela consegue denunciar e, né, sim. tomar isso, ter uma Sim. proporção. E você não E é precisa ter passado por grande. uma situação como essa para chegar a uma Sim, conclusão com dessa, né? certeza. E é uma coisa que vai ganhando amplitude, vai ganhando debate e inibe esse tipo de comportamento. E a segunda coisa que eu acho que fica como um alerta, porque eu acho que a violência contra a mulher é um problema estrutural no país. A gente veio de um processo da dominação masculina sobre a mulher, daquele perfil patriarcal. E aí, quando existe uma manifestação como essa, preconceituosa, irônica, com nome de brincadeira, fica visível para a comunidade da mulher, dos homens, para a sociedade em geral, militar ainda mais. Essa pauta Mostra a precisa ser... necessidade de que você precisa colocar nas pessoas, na cabeça das pessoas, que a violência contra a mulher é um crime, não só pelo crime, mas também por todas as consequências que ela vai gerar ali na família, na vida daquela mulher. É importante sempre a gente trazer essa reflexão. Não é Só à toa lembrando- que a Igreja Adventista tem um projeto de Sim. combate à agressão feminina a crianças, que é o projeto Quebrando o Silêncio, né? A gente até comentou, acho que na semana passada nós aqui falamos do sobre isso. site. Vale a pena você acessar o site, se você está passando por essa situação, conhece alguém de agressão, não é? Quebrandosilencio.org é o site. Gabi? Só lembrando que o lanche fez uma brincadeira com o nome, né, olho roxo, do repolho roxo, mas o olho roxo é a violência física extrema. Só Uhum. lembrando que a violência contra a mulher não é só a Sim, física, né? verdade. Sim. Mas também a psicológica, a violência financeira, de quando a mulher não tem o poder sobre aquele dinheiro que ela ganha e é totalmente fora do alcance dela fazer alguma compra sem a permissão do marido, sem isso, sem aquilo. Então, Sim. são várias formas de violência.
que a gente fala violência contra a mulher, mas a gente pensa só na física, mas ela não é física. Então, você preste atenção se você sofre algum tipo de violência, seja ela psicológica, física, emocional, financeira, a gente tem como ajudar no sentido de, acho que é 180, né, o Disque Denúncia, tem vários projetos que são a favor da ajuda dessa mulher violentada para que ela possa realmente se defender e não sofrer mais esse tipo de violência. Muito bem. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas para você ficar ligado com a gente e não perder o próximo bloco, eu já adianto aqui, viu? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o brasileiro ser o povo mais pessimista do mundo quando se trata do próprio país. Você se identifica, acha que não? É pessimista, não é? Bom, a gente conversa sobre isso daqui a pouco. Redação volta já.